Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. O ano novo começa com pessimismo na economia brasileira, que já impacta no universo político. O governo Lula quer usar uma reforma ministerial e a eleição das mesas do Congresso no começo do ano para amarrar aliados ao centro para sua reeleição. Mas não há ainda em Brasília quem queira fechar com Lula em 2025 uma aliança para 2026. E os motivos estão todos aí. Dólar a R$6, inflação fora do centro da meta, dívida pública em franco crescimento. E um governo que não dá sinais de uma guinada na economia. A política vai atravessar 2025 olhando para onde vai a economia, para aí sim decidir se abraça a reeleição de Lula ou se reforça o projeto político da oposição. Está conosco neste último WW de 2024 a jornalista e minha amiga Beatriz Bula. Bia, muito obrigado por estar conosco, seja muito bem-vinda. Obrigada, Caio, boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, vamos lá, meu amigo, nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner, também conosco na luta aqui nas últimas horas de 2024. Bem-vindo, Daniel, vamos juntos aí. Bom, a gente programou aqui o WW só de perspectivas para 2025, na política, na economia e no mundo. E a gente vai começar pela política brasileira em 2025. 2025 que não será um ano tedioso para quem acompanha a nossa política aqui no Brasil. A crise entre os poderes vai continuar, assim como as incertezas econômicas que colocam em risco a popularidade do governo Lula. Confira na reportagem de Luciana Amaral. O ano acaba carregado em Brasília e a possibilidade de o Planalto chegar em 2025 com um clima bom já está descartada. Já nos próximos meses, o governo vai precisar enfrentar duas grandes crises. A primeira, de confiança entre os agentes econômicos, que avaliam que o país caminha passos largos para uma escalada inflacionária e descontrole fiscal. Se a desconfiança permanecer, o trajeto para a reeleição do presidente Lula ou para a vitória do escolhido à sucessão se tornaria cada vez mais estreito. Aos 79 anos, Lula acaba de passar por 2 cirurgias na cabeça e a saúde do presidente contribui para uma incerteza na condução do governo. A segunda crise está na disputa pelo orçamento discricionário da União. Deputados e senadores já articulam uma resposta às restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal às emendas parlamentares. A avaliação no Congresso é de que o Planalto estaria jogando junto com o relator do caso na Corte, ministro Flávio Dino, para frear o avanço do Legislativo no orçamento da União. Essa crise, inclusive, deve pautar a atuação da próxima presidência em cada uma das casas do Congresso. Os parlamentares vão escolher os sucessores do deputado Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco só em fevereiro. Ainda assim, a disputa já está virtualmente encerrada. Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, é o favorito para assumir a presidência da Câmara, e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, a do Senado. Já no Judiciário, a expectativa é de que o foco se volte ao ex-presidente Jair Bolsonaro, indiciado pela Polícia Federal em um punhado de investigações que agora estão sob o escrutínio da Procuradoria-Geral da República. Até aqui, as investigações apontam que Bolsonaro era o beneficiário e a cabeça de uma organização criminosa que teria funcionado dentro do Palácio do Planalto durante a sua presidência. O grupo, segundo a polícia, falsificou cartões de vacinação da Covid-19, desviou e vendeu joias dadas como presente de Estado para o ex-presidente, criou uma estrutura de espionagem de opositores políticos e orquestrou um golpe de Estado que, segundo o inquérito da PF, só não foi para frente por falta de apoio do alto comando do Exército. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, inclusive, abriu mão do recesso de fim de ano para analisar os indícios levantados pela polícia. Gonet deve apresentar uma denúncia contra o ex-presidente ao Supremo em fevereiro. Só então, a Corte vai começar a analisar formalmente o caso. Bom, Beatriz, aí a nossa reportagem em Salvador, a nossa equipe projetou 2025, tanto a crise das emendas, eleição da mesa, economia,
julgamento de Bolsonaro, mas eu queria fazer a mesma pergunta para vocês dois. Qual deve ser o grande fato da política brasileira em 2025 que nós devemos nos atentar? Eu vou só aproveitar para dar boa noite para o Daniel também, agora que ele está aí conectado. E boa noite também para quem estiver em casa nos assistindo, né, nesse último dia do ano, quase 2025. Na minha avaliação, o maior fato político de 2025 do ano que vem é justamente o desfecho da situação jurídica aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos militares que estão envolvidos nesse inquérito do golpe, né? Nessa tentativa de golpe de Estado, segundo indicado aí pelas apurações e pelo inquérito da Polícia Federal, para que, então, isso sim deve gerar uma nova onda de efeitos políticos aí para 2026, né? Sabendo aí qual é a resposta que o Judiciário, que o Supremo, no caso, vai dar para essa situação, que foi bastante grave, e que a sociedade, as pesquisas apontam, espera que que haja um desfecho aí para isso. E ex-presidente Jair Bolsonaro, que alvo dessa investigação, segue muito popular, com muita força política. A eleição presidencial passada mostrou isso, né? Uma eleição acirrada entre Bolsonaro e o agora presidente Lula. Então, eu acho que esse é o grande fato político do ano e que deve vir só no final do ano. Isso se, de fato, vier em 2025, como dentro do Supremo tem se prometido, né? A reportagem mostrou que a expectativa é que o PGR faça uma denúncia com relação a isso, ou seja, indique se ele concorda com o indiciamento da Polícia Federal ou não e para quais nomes. Aí ele defende que tornem-se réus perante o Judiciário em fevereiro. Mas criminalistas que eu tenho ouvido e que acompanham não só esse caso, como outros casos importantes aí no Supremo Tribunal Federal, acham que é muito difícil pensar nesse cronograma de um julgamento ainda em 2025. Isso porque é uma série de prazos jurídicos, você sabe bem disso, né? Acompanhou aí uma série de julgamentos importantes, também tem a formação em direito, há uma série de prazos jurídicos no processo penal que as defesas têm direito, justamente para que se cumpra esse devido processo legal e dê amplo direito de defesa e de contraditório. Então, mas dentro do Supremo há essa expectativa de finalizar esse julgamento ainda em 2025, justamente para tentar não contaminar a pauta política da eleição de 2026, embora a gente saiba, é claro, que uma coisa vai estar totalmente relacionada e ligada à outra, mas é uma tentativa do Supremo de resolver isso ainda em 2025, na minha avaliação, o tema mais importante do ano na política. Daniel? Sem dúvida, não tem como fugir disso, Caio. O grande tema é o julgamento, pelo menos na turma, não no plenário do Supremo, de Bolsonaro e dos militares, pela primeira vez, estão em evidência num julgamento por uma tentativa de golpe. Para não ficar na mesma análise muito pertinente da Bia Bula, nossa amiga, que a gente adora ter aqui no WW, eu acho que um ingrediente que a gente precisa estar atento é qual vai ser a reação da própria direita a uma provável condenação de Jair Bolsonaro. Ninguém trabalha como plano A que Bolsonaro seja absolvido. Trabalha com um plano A, digamos, com um cenário base, com um cenário mais provável de que ele seja condenado. E aí, qual vai ser a digestão da própria direita em relação a tudo isso? A direita vai rachar? Ou a direita, como muita gente aposta dentro do PL, a prisão de Bolsonaro seria uma catapulta para a direita nas eleições de 2026? Não necessariamente nas eleições presidenciais, mas certamente impulsionando a formação de uma bancada ainda maior na Câmara, principalmente no Senado, um Senado dominado a partir das eleições de 26 pela direita. E aí a gente tem que ver, porque a reação da direita condiciona também a reação da esquerda. Se a gente teve em 2024, nas eleições municipais, um cheirinho ali de, puxa, a centro-direita mais do que a direita dura se deu bem, dando uma impressão de que talvez o eleitorado tenha mais espaço ali para uma moderação, esteja um pouco cansado da polarização e do radicalismo político. Será que a prisão de Bolsonaro reabre caminho para uma direita mais tradicional ou intensifica o discurso do radicalismo, da polarização, e isso também acaba fomentando
o próprio lulismo, o próprio petismo, que é o antagonista, por óbvio, de Jair Bolsonaro. Para mim, esse é o grande tema de 2025. De certo modo, eu entendo que a vitória da direita em 2026, se ela ocorrer, vai ser a partir de uma união da direita bolsonarista com a direita tradicional, né? E a fragmentação da direita caminharia ela para uma derrota, considerando hoje, né? E apostaria, sim, que eles se uniriam, que tenderiam a se unir. Tanto vocês dois colocam o julgamento do Bolsonaro e dos militares, né? De fato, é um julgamento histórico, de fato, o jornalismo político, a imprensa, a mídia, não só aqui no Brasil, mas a imprensa mundial também vai acompanhar isso. Trata-se de um ex-presidente no Banco dos Céus, a principal liderança da oposição no Banco dos Céus. A gente está falando de 20%, 30% do eleitorado brasileiro cativo está com Bolsonaro, aconteça o que acontecer, mesmo se ele for condenado à prisão, que a gente pode colocar como uma tendência, até, né, muito provável que ele seja condenado neste julgamento. Mas, paralelamente a isso, eu penso também que um fato político para a gente acompanhar, e não é tão específico, mas essa travessia do governo Lula ao longo de 2025 na política e na economia. Porque, de certa maneira, se se confirmarem uma deterioração dos indicadores econômicos que nós vimos agora em dezembro, vai chegar daqui a um ano, mesmo com Bolsonaro preso, o centro político vai começar a piscar justamente para essa direita. Então, é uma travessia para o governo Lula em 2025, muito sensível, muito delicada. Não vejo sinais de guinada na política econômica, vejo uma guerra permanente com a Faria Lima ou com o mercado, como quer que seja, e vejo também, por outro lado, uma tentativa de guinada na política, né? De tentar amarrar já numa reforma ministerial esse centro político, mas o centro político não quer se amarrar ao Lula agora. E aí eu pergunto para você, Bia, você morou em Brasília, trabalhamos juntos em Brasília por anos, inclusive no Estadão, e você vê o governo com essa percepção, o governo Lula com uma percepção de que tem uma travessia importante na política e na economia ao longo de 2025? Porque eu, pelo menos, quando converso com petistas, eu noto uma confiança, algo assim, os indicadores estão estáveis, o Lula vai ser o candidato e contra Lula não há candidato forte, mesmo porque o Bolsonaro está inelegível. Tem o governo com medo ou com receio dessa travessia, ou há um excesso de segurança, até um salto alto ali no Palácio do Planalto e no petismo? Interessante. Na minha leitura, ciente de que é uma travessia difícil aí, de que o Lula chega nessa segunda metade desse mandato numa posição complicada, ciência me parece que o governo tem. A questão é qual é a resposta. O governo não está conseguindo oferecer respostas. Talvez, inclusive, esse anúncio mais recente, que gerou muito mais tempestade do que calmaria no campo econômico, que foi o anúncio feito em público, né? O anúncio com um pronunciamento nacional por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era para ser com relação às medidas fiscais e acabou se tornando também um anúncio muito político voltado para a classe média, para anunciar aí a ampliação da faixa da população que terá direito à isenção do imposto de renda. Portanto, esse anúncio, da maneira como ele foi gestado e decidido ali pelo presidente Lula e realizado, mostra que o governo está consciente de que precisa fazer um aceno para uma parte do eleitorado, que é uma parte importante e que vem dando sinais de que se distanciou da esquerda tradicional e do petismo, né? Que é uma classe trabalhadora, uma classe média, mas a maneira como vem fazendo isso não tem tido efeito, e muitas vezes tem tido efeito contrário. Então, há um problema, claro, a gente está vendo em articulação política, em comunicação do governo também, e o presidente Lula até tem falado sobre isso, mas qual é a resposta que tem sido dada, né? O Lula parece que não tem mais o apetite para chamar a si a articulação política, como em outros 2 mandatos, tem levado mais tempo para tomar suas decisões do que nos 2 mandatos anteriores dele. Isso também conversando com pessoas aí que fizeram parte dos governos anteriores, né? Essa é um pouco a leitura da mudança do Lula nesse Lula 3. Então, as respostas que o governo está dando estão sendo satisfatórias? Não. Essa tentativa de reforma ministerial em 2025, como você já antecipa,
é um sinal de que o governo sabe que vai precisar construir um marco de apoio aí para atravessar esses próximos 2 anos e que precisa mexer sim em alguns ministérios que estão problemáticos. Mas há pouca esperança, eu acho, de que venham medidas aí satisfatórias e que resolvam de fato esse problema, a julgar pelo que a gente tem visto até agora, pelo menos, em termos de movimentação do governo. Daniel, você apostaria em alguma guinada, tanto na política quanto na economia, do governo Lula 3 ao longo de 2025? Ou esse caminho será nessa toada que nós acompanhamos na primeira metade do governo? Veja, Caio, Lula, nesses 2 primeiros anos, ele se dedicou muito, eu acho que na cabeça dele e na cabeça do governo, do núcleo duro ali do PT, a um governo que eles imaginavam ser de redenção. Redenção porque Lula fez um governo relativamente exitoso nos seus 2 primeiros mandatos, entregou a economia crescendo, indicadores bastante sólidos, mas essa popularidade alcançada em 2010, Lula saiu do governo, saiu do Palácio do Planalto em 2010 com 87% de aprovação, foi se deteriorando por tudo que aconteceu na década dos anos 2010. E aí, me parece que Lula volta com essa tentativa de redenção, mas não consegue mexer substancialmente nos ponteiros, não consegue reescrever o passado e nem consolidar uma marca nova para o presente e para o futuro. É um governo que, no início, se ampara muito na nostalgia de programas sociais, de bandeiras que haviam sido criadas nos 2 primeiros mandatos e dedica-se, portanto, à recriação dessas bandeiras e tem uma dificuldade de imprimir marcas novas. Quais são as marcas novas do 3º mandato de Lula? A gente não identifica marcas tão claras. O que poderia ter se tornado marca, até agora não é tão assim. O pé de meia, o acredita, um programa pífio ali que foi aquele de venda de passagens aéreas mais baratas para um público muito específico. A verdade é que nada disso pegou. E os programas que funcionaram no passado não estão dando os mesmos dividendos, seja econômicos, seja sociais, seja políticos para o presidente. E é essa grande dificuldade de criar alguma coisa nova que atormenta o Palácio do Planalto atualmente.